Eu sou filho amado de Deus, vencendo a orfandade e vencendo muitas áreas da minha vida. Meu nome é Gilson. Como é bom saber que Deus tem um processo de tratamento na nossa vida. Quem está aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Erga a mão assim, por favor. Tem alguém pela primeira vez? Temos aqui mais algumas pessoas ali. O pessoal vai te entregar uma ficha. Fica com a sua mão erguida. De boas-vindas. Você vai trocar essa ficha por um kit de boas-vindas no final. Você é muito, muito bem-vindo a Atos Comunidade. Essa não é uma igreja para frequentadores. Esta é uma igreja para pertencer. Deus não te chamou para frequentar. Deus te chamou para ser alguém da casa. Alguém que se torna filho de verdade. E o principal requisito para fazer parte aqui é não ser perfeito. Aqui a gente não aceita gente perfeita. Então assim, se alguém veio aqui hoje e é perfeito, é melhor sair para outro lugar que não vai dar certo aqui. Mas se você é alguém que está buscando se aperfeiçoar a cada dia, aqui é o lugar perfeito para você se aperfeiçoar. E Deus vai trabalhar na sua vida constantemente. O 30 semanas é um projeto de 30 semanas de recuperação. São 30 semanas passando por um processo de cura, de libertação. Que às vezes a gente acha que libertação, fez uma oração e já está tudo resolvido. E muitas vezes a gente está carregando tanto traumas, tantas feridas. E não sabemos que esses traumas e feridas estão nos prendendo, estão nos amarrando, estão nos dificultando a alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós precisamos entender que salvação é diferente de libertação. Você pode estar salvo indo para o céu, mas carregando um monte de ferida. É como se você entrasse numa corrida carregando um monte de bagagem. Você já tentou correr carregando um monte de coisa nas costas? É difícil correr, não é? Mas quando você vai largando os pesos pelo caminho, você vai correndo mais livre, até alcançar aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu informei, nós vamos começar hoje uma série nova de ministrações. Começamos hoje. Hoje pela manhã já ministramos. E o nome da série é Jesus em Minha Casa. Eu vou ficar aqui alguns domingos falando das casas por onde Jesus passou. O que aconteceu nessas casas. Não sei se você sabe, mas o ministério de Jesus aconteceu muito pouco dentro do templo, ou na época na sinagoga. Acontecia muito mais nas casas. A primeira ceia foi numa casa. O Pentecostes foi numa casa. É interessante que Jesus curava pessoas e dizia assim: vá para a tua casa e fala aos teus. Deus ama a família, Deus ama a nossa casa. Deus ama a sua casa. Jesus quer fazer parte da sua casa, da sua família. Jesus não é uma pessoa que a gente serve a Ele no culto de domingo, a gente se despede e se encontra no próximo domingo. Não, não, não. Ele quer viver conosco na nossa casa e na nossa família. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. A primeira casa que Jesus entrou quando iniciou o seu ministério. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, algumas traduções dizem assim, depois de 3 dias.
Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, próximo versículo, e também convidado Jesus e seus discípulos para bodas. Olhe para mim, deixa o primeiro versículo aqui, por favor. Depois de 3 dias, Jesus entra numa casa onde está tendo uma festa de casamento, onde está nascendo uma nova família, uma bodas num lugar chamado Caná da Galileia. Mas é interessante que esse texto começa dizendo: depois de 3 dias, ao terceiro dia. Então isso quer dizer que depois de algo que foi feito, Jesus foi para uma casa. Capítulo 1 de João fala do batismo de Jesus, do início do ministério de Jesus. Jesus dá início ao seu ministério no capítulo 2, no capítulo 1 ali de João. João 1:29 diz assim que viu João que vinha Jesus até ele para ser batizado. Foi batizado, passa pelo processo da tentação no deserto. Só que os últimos acontecimentos antes dele ir nessa casa fazer o seu primeiro milagre, olha que coisa interessante. Jesus escolhe uma casa para fazer o seu primeiro milagre. No livro de João, nós vamos ver o relato de outros milagres. E um dos milagres mais impressionantes que nós temos no livro de João é a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João. E vamos fazer um comparativo. Aqui nessa casa, Jesus vai transformar água em vinho. Nesta casa, Jesus faz um milagre num lugar fechado, num ambiente com poucas pessoas, numa festa de casamento. Transforma a água em vinho. No capítulo 11 de João, Jesus faz um milagre público. Jesus vai num lugar onde Lázaro está enterrado, sepultado. Depois de 4 dias sepultado, a Bíblia fala que já estava em estado de decomposição. Quando ele pede para tirar, remover a pedra, a família diz assim: Senhor, já fazem 4 dias que está morto, já cheira mal. E ele mesmo assim pede para abrir o túmulo, e ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto, já em estado de decomposição. Se nós formos avaliar o tamanho dos milagres, é óbvio que o primeiro milagre de Jesus parece que é algo mais simples, comum. O milagre de ressuscitar Lázaro foi algo público. Parece que algo público, e na dimensão de ressuscitar alguém 4 dias morto, é algo muito maior, e talvez traria um efeito muito maior. Mas ele escolhe fazer o seu primeiro milagre numa casa, num ambiente fechado, do que fazer um milagre num ambiente público. E eu entendo que aquilo que acontece em casa traz um resultado maior publicamente. Vou repetir. Aquilo que Jesus faz na nossa casa pode ter um efeito muito maior lá fora. Aquilo que nós vivemos dentro de casa tem que ter um reflexo muito maior publicamente do que aquilo que vivemos publicamente, mas não vivemos dentro de casa. Porque nós podemos estar vivendo algo publicamente muito lindo e maravilhoso, porém dentro de casa está faltando algo que acabou.
Às vezes a gente pode estar vivendo dentro de casa algo que já não existe mais. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa cultura que parece que aquilo que nós mostramos fora de casa é mais importante do que aquilo que estamos vivendo dentro de casa. Hoje tá aí as redes sociais, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é feliz, todo mundo, está tudo maravilhoso, não é? A selfie. E parece que vai criando uma ilusão, uma mentira, um engano. Por isso Jesus decidiu, ele falou, eu vou entrar numa casa primeiro. Mas capítulo 1, versículo 43, põe aí para mim, por favor. Capítulo 1, 43. Vamos ver o que acontecia antes. Antes de Jesus ir para uma casa, fazer um milagre, o seu primeiro milagre numa casa, diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Felipe. Quem esteve aqui na conferência DNA, lembra que o apóstolo Walter, família linda, apóstola, fiquem em pé, por favor, essa família tá conosco hoje. A apóstola Daviane veio lançar um livro aqui no Alphaville ontem e vieram aqui participar com a gente. Depois procura ela lá, o livro. Aproveita, compra e pega um autógrafo. Olha que coisa interessante. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Felipe. Jesus, o que aconteceu? Diga, achou Felipe. Não foi Felipe que achou Jesus. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus te achou. A gente é muito pretensioso dizer que a gente aceita Jesus, né, irmãos? Você aceitou Jesus? Dá licença. Foi Jesus que te achou, com a vida desgraçada, arrebentada, e falou: vou fazer de você um discípulo. Diga para o teu irmão do lado: como é bom saber que Jesus me achou. Agora escute, Jesus quer entrar numa casa e fazer milagres. Mas para ele entrar numa casa e fazer milagres, ele começa primeiro a gerar discípulos. Porque ele não foi na casa sozinho, ele levou discípulos. Nessa época Jesus só tinha 6 discípulos, ainda não tinha os 12. Mas olha que coisa interessante, ele achou Felipe e disse-lhe: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou. Sabe por que Jesus te achou? Porque você precisa achar alguém. Não, vou falar de novo. Quando Jesus te achou, Ele não te achou apenas porque Ele viu você, mas Ele viu que por trás de você tem mais alguém para ser achado. Então Jesus falou assim: olha, eu vou chamar ele, porque ele vai achar mais um. Tem alguém que precisa ser achado. E quando Jesus nos acha, Ele não acha